Senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande alegria que estamos recebendo todos vocês nesta noite. E para iniciarmos a cerimônia programada, passamos a palavra à Sua Excelência, o Presidente da Câmara Municipal, Osmair Luiz Ferrari. Boa noite. Invocando ao Pai Celestial e pedindo pela paz entre os homens, declaramos aberta a segunda sessão solene do primeiro ano legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Votuporanga, dia 15 de dezembro de 2005. Solicitamos ao senhor primeiro secretário Oswaldo Carvalho da Silva que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor Elias Guioto, senhor Eliton José Sete, senhor Gilmar Aurélio, senhor José Antônio Pereira dos Santos, senhor José Nelson Chino Bolotário, doutor Luiz Alberto Dias Ambon, Merred Meidão Slaiman Canso, senhor Osmair Luiz Ferrari, Oswaldo Carvalho da Silva e senhor Pedro Luiz Minucelli. Senhor presidente, estão ausentes deste plenário o novo vereador Merred Meidão Slaiman Canso e também o novo vereador Pedro Luiz Minucelli. Nós informamos que estamos com mais vereadores hoje no nosso plenário, uma vez que o vereador José Ricardo Mineiro, na época em que ele prestou homenagem, juntamente com a Câmara, professor Armando, ele estava substituindo ao vereador Merred Meidão Slaiman Campos, canso de licença médica. E também hoje o vereador Alcides Pellicer, também ausente do plenário devido a problema de fratura da sua perna, inclusive está numa cadeira de roda, só veio para dar início ao trabalho. Em seu lugar está o vereador Pedro Minucelli, que justifica a sua ausência, uma vez que está fazendo prova neste momento. Nós convidamos os senhores Edis, Alcides Pellicer, José Nelson Chino Bolotário, Gilmar Aurélio, José Antônio Pereira dos Santos, Oswaldo Carvalho da Silva e o suplente vereador José Ricardo Rodrigues da Cunha para introduzirem ao plenário nossos ilustres homenageados, professora doutora Encarnação Manzano, professor mestre Armando Rafael da Voglio, capitão Constantino Santoro, engenheiro agrônomo Oswaldo Pereira Caproni, professora Josefina Once Bernardes e primeiro sargento José César Rusa. Nós temos, a Câmara Municipal tem duas formas de prestar homenagem aos cidadãos ilustres que contribuem para o progresso de nossa cidade. O título de cidadania, que é oferecido a aquelas personalidades que nasceram fora de Votuporanga, em outros municípios, e a insígnia de honra ao mérito aos filhos naturais de Votuporanga. Aqueles que recebem o título adquirem a cidadania nesta data. E os que nasceram aqui é uma forma natural, mas a importância da homenagem é a mesma. Fazemos essa explicação porque nesta noite nós temos títulos de cidadão votuporanguense e temos insígnia de honra ao mérito. O valor é idêntico, apenas aqueles que moram fora recebem o título, aqueles que nasceram em Votuporanga, a insígnia. Convidamos a todos para que de pé cantarmos o hino nacional brasileiro. Filho de Pirangas, margens plácidas, de povo herói contra o retumbante, do sol da liberdade, raios fúlgidos,
da pátria nesse instante. Senhor, nessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela és forte e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos de Jesus mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tua terra, mais variedade, os sonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu centas estrelado. E dignamente louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. O sangue da justiça brava forte, verás que o vinho teu não pode alugar. Nem teu repente agora a própria morte vai rolar. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Nos brindam com as suas presenças as dignas autoridades. Capitão Reinaldo Vanucci Neto, comandante da 3ª Companhia do 16º Batalhão. E o Debrando dos Santos, delegado do Serviço Militar. Segundo o Sargento PM Antônio Santoro, representando o Comando do Posto de Bombeiro. Major PM Nelson Cardoso Torres, comandante interino, 16º Batalhão de Fernandópolis. Maurício José Rodrigues, delegado de Polícia Seccional em exercício. João Donizete Rossini, delegado de Polícia na Delegacia Seccional. Ali Hassan Vança, delegado de Polícia. Célia Aparecida Moreno, delegada da Mulher. Capitão Luiz Augusto Vale, Exército Brasileiro. Rolando Castrequini Nogueira, vice-presidente da FACESP. João Carlos Andrioli Ferreira, presidente da Associação Comercial de Votuporanga. Eliane Baltazar Godoy, gerente do SENAC. Nelson Rigueira, venerável mestre da Loja Maçônica José Ferreira Vieira. Carlos Eduardo Arantes Cavaleri, presidente do Rotary Clube 8 de Agosto. Marcelo Lourenço, reitor da Unifev. Diogo Mendes Vicentini, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, e também aqui representando o Centro Universitário. Walter Benedito Pereira, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. Paulo Amaral, ex-vereador. Jadiel Ribeiro de Oliveira, diretor de esporte da Liga Votuporanguense de Futebol. Albaísa Nicolete Oterço, representando o Rotary Clube Novas Gerações. Antônio Fernandes dos Santos, presidente da Associação Antialcoólica. Dalvo Guedes, ex-prefeito e ex-vereador. Fernando César Matavelli, secretário municipal de obra da Prefeitura Municipal. E também do Rotary Clube Novo Milênio. Nelson Ramos Ribeiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Votuporanga. Professor Homero Calister, diretor tesoureiro do Sindicato dos Professores de Votuporanga. Dr. José Francisco Breviglieri, presidente da Comunidade Nova Vida. Professora Ione Rosa da Silva Martins, diretora da Escola SEM Benedito Israel Duarte.
Casão, ex-vereador e diretor da revista Conexão. Edmar da Costa, presidente, Associação dos Moradores dos Bairros São Cosme, São Damião e Alvorada. Vanessa Mara Zeituni, gerente de comunicação Coacavo. Vanderlei Martins Fernandes, ex-vereador e ex-presidente desta casa. Engenheiro Luiz Veríssimo Pigione, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Votuporanga. Estamos recebendo também algumas correspondências, que chega de Ricardo Lúcio Once Bernardes. Senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de agradecer e também parabenizá-los pelo fato de oferecer o título cidadã votuporanguense a Josefina Once Bernardi. Em especial, eu agradeço os nobres vereadores Chino e Colinha pela iniciativa. Infelizmente, não poderei estar presente na quinta-feira por motivos de força maior. Porém, eu quero, através desta, parabenizar essa pessoa maravilhosa que é Josefina, minha querida e guerreira mãe. Realmente uma homenagem merecida que me enche de orgulho e felicidade, pois ela é símbolo de perseverança, luta e muito amor, mas muito amor. Que Deus continue iluminando-a sempre e que sua luz possa irradiar cada vez mais forte em nossos corações. Josefina Once Bernardi, muito obrigado por você existir em nossas vidas. Parabéns, nós amamos você. Grande beijo. Ricardo Lúcio Once Bernardes. É o filho, portanto, da nossa homenageada. Convidamos, a pedido da nossa presidência, o ex-vereador, ex-prefeito, o senhor Dalvo Guedes, para compor também a nossa mesa. Recebemos ofício também do Centro Universitário. Assinado pelo professor mestre Marcelo Casale Casseb. Pelo presente, vimos cumprimentar e agradecer pelo convite recebido para participar da sessão solene de entrega do título cidadão votuporanguense, a realizar-se no próximo dia 15 e justificar a nossa ausência por motivos de compromissos agendados anteriormente. Justifica-se a ausência. Jurandir Benedito da Silva, presidente do PT, se diz impossibilitado do comparecimento. E também o médico veterinário Celso Luiz dos Santos, que faz a justificativa indicando como membro representante do Centro Universitário o senhor Diogo Mendes Vicentino, já declinado pelo protocolo. Congratulações que chegam para o senhor Oswaldo Capone Pereira, em nome do Cicobi, Credicocaf. Luciano José de Almeida Gavião, presidente da Coopervan. Presidente também, senhor Francisco José Vaz de Melo Cajueiro, presidente do CEAGESP. José Francisco Berce, superintendente regional da CONAB. Francisco Paulo Luiz Brandão, presidente da COCRE-JAU. 4M Cereais. Cooperativa de Crédito Rural de Cândido Mota. Mônica Bergamaschi. Márcio Lopes de Freitas, Marco Aurélio Fuchida, Simone Pereira Whitman, Cooperativa de Crédito Rural Credicomanai, Fernanda de Castro Juvencio, superintendente da OCESP, CESP-COP, Aramis Moutinho. Solicitamos ao senhor primeiro secretário Oswaldo Carvalho da Silva que faça a leitura do decreto legislativo 11/2005. Decreto Legislativo número 11, de 31 de outubro de 2005, dispõe sobre concessão de título de cidadão votuporanguense ao senhor Constantino Santor. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Constantino Santor o título de cidadão votuporanguense pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. A entrega da referida honraria será feita em sessão solene que se realizará em data a ser marcada pela presidência, conforme os termos da resolução número 2, de 8 de dezembro de 2003. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Otávio Viscardi, 31 de outubro de 2005. Osmair Luiz Ferrari, presidente. Oswaldo Carvalho, primeiro secretário. Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Votuporanga, aos 31 de outubro de 2005. Jerônimo Figueira da Costa Filho, diretor-geral em exercício.
Este decreto legislativo teve origem no projeto de decreto legislativo número 11/05, de autoria do vereador José Nelson Chino Bolotari. Constantino Santoro, natural de São José do Rio Preto, filho de Vicente Santoro e Rosa Santoro. Sua infância deu-se em São José do Rio Preto e sua juventude em São Paulo. Ingressou no Exército em 11 de 3 de 1947, na cidade de São Paulo. Foi para Caçapava, onde permaneceu por 3 anos e onde conheceu sua esposa Almira Andrade Santoro, com a qual teve 5 filhos: Carlos Alberto Andrade Santoro, Antônio Carlos de Andrade Santoro, Carlos Almira Andrade Santoro, Carlos Alcir Andrade Santoro e Rosa Maria Santoro Tede. Os 2 primeiros filhos nasceram em São Paulo, o terceiro em Votuporanga, o quarto em Poços de Calda e a quinta em Ouro Fino, tudo devido às promoções e transferências no Exército. De Caçapava voltou para São Paulo, onde permaneceu por mais 3 anos, depois foi para o Rio Pomba por 1 ano, em seguida para Ouro Fino por 2 anos, para Poços de Caldas por 1 ano, voltou para Ouro Fino por mais 10 anos, foi para Lorena por mais 1 ano e finalmente veio para Votuporanga em 1967, onde ficou até ir para a reserva do Exército em 79, na patente de capitão, porém com nível de major. Neste período foi delegado ao tiro de guerra, serviço militar, até aposentar. Foi educado em família evangélica, sua esposa era filha de pastor evangélico, porém se encontrou mesmo foi dentro da doutrina espírita, que conheceu em Ouro Fino por volta de 1963. Em Votuporanga integrou-se ao Centro Espírita Emmanuel, onde trabalhou nas suas obras sociais até a construção da Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em 71. Inicialmente como um departamento do Centro Espírita Emmanuel e depois, independentemente, como seu presidente até hoje. No Bezerra de Menezes trabalha como orador espírita, como doutrinador e orientador, organizando grupos de estudo, divulgação da doutrina espírita através da livraria e biblioteca. De passes na parte religiosa e como administrador na parte da secretaria e organização na assistência social, com a distribuição diária de mais de 500 pratos de sopa para os menos favorecidos da cidade. Trabalha com 2 salas de pré-escola municipal instalada dentro do centro e uma sala de lazer educativo idealizada e montada por ele para atender pré-adolescentes no ensino de tarefas que possam ser desenvolvidas posteriormente como profissão, tais como manicure, bordado, cozinha, música e outras mais. Cuida também para que os assistidos da casa tenham assistência médica e dentária, bem como corte de cabelo, orientação de higiene e acompanhamento às gestantes e doação de enxovais para os recém-nascidos. Promove 4 grandes almoços durante o ano, para arrecadação de fundos para a manutenção dos trabalhos e funcionários do centro. Mantém o bazar da Pechincha, onde as roupas, sapatos e utensílios domésticos doados são recuperados e revendidos a preços meramente simbólicos. Distribui cesta básica de alimento. Teve como grande incentivadora e trabalhadora na seara espírita sua esposa Almira, até seu desencarne em 1997. Casou-se novamente no ano de 2000 com Ione Parra, que também o acompanha e trabalha na difusão do ideal espírita. Convidamos o nobre vereador José Nelson Chino Bolotari para saudar o capitão Constantino Santoro e, posteriormente, fazer a entrega do título cidadão votuporanguense ao ilustre homenageado. Senhor vice-prefeito, Osmar Ferrari, em seu nome eu cumprimento a mesa, demais vereadores. Em nome do nosso grande ex-prefeito Dalvo Guedes, eu cumprimento a todos aqui presentes. Senhores homenageados, os policiais que receberam o Marco da Paz, Celso Bonfim, o Donizete e o Stefanucci, parabéns. A nossa comunidade agradece. Estamos precisando e muito de pessoas como vocês. Eu vou ler uma mensagem inicial que eu acho que se identifica muito com o homenageado. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil,
Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem na fé o futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de depósito, do qual irá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, e pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral, não para esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. Capitão, eu li essa mensagem, essa foi extraída do livro dos Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Achei que se encaixa muito bem com o senhor. Capitão Santoro, não foi fácil homenagear esse homem de bem. Ele é daqueles que não quer se aparecer, faz muito, muito pelo próximo, porque aquele mais carente, pelos velhinhos, pelas crianças, pelo ser humano. Ele é daqueles que faz com que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Essas palavras ou essa frase mostra que o que fazemos de bem é bem para o próximo, não precisa sair falando para os quatro cantos. O que fazemos de bem é para nós mesmos e principalmente para o próximo. O capitão Santoro faz muito para o próximo. Ele acha que ninguém sabe das suas caridades, dos seus conselhos, de suas instruções. É uma humildade que o capitão tem.
Mas não foi a mão esquerda que ficou sabendo do que o Senhor já fez, o que faz, mas foram seus amigos, aqueles que levantaram com a sua ajuda, aqueles que passaram mais um dia sem fome, aqueles que estão ao seu lado, te ajudando a mudar um pouco o dia a dia de uma pessoa carente. Carente não só de comida, mas de palavras que possam reerguer a moral, de conduzir o homem a se sentir útil e amado. Sei que o Senhor acha que não merece essa honraria. Mas digo o seguinte: quantas pessoas vieram até esse vereador para parabenizar a referida honraria? Até eu admirei o grande número de fãs que o senhor tem em Votuporanga. Conhecemos um pouco de sua trajetória de vida. Sabemos que não foi fácil. Quantas pessoas queridas já não estão mais aqui? A dona Almira, o Carlos Alberto, que não estão em matéria, mas estão em espírito, sentindo muito orgulho de ver um homem de bem. Seus filhos, Carlos Alcir, Carlos Almir, Antônio Carlos e a Rosa, netos e bisnetos, a dona Ione com seus familiares, os irmãos da Casa Espírita Bezerra de Menezes e demais entidades aqui presentes. Todos vieram saudar o capitão Santoro. Existem fatos que não podemos relatar, mas em nome de tantas pessoas que não desapareceram num tempo sombrio do Brasil, pessoas que estão vivas, graças ao Senhor, pelo seu espírito democrático e humano, onde mostrou o respeito com o próximo. Só posso dizer obrigado, capitão. Sempre digo que Votuporanga é uma cidade abençoada, pois sabemos que se existe menos misérias é porque existem homens como o capitão Santoro. Existe uma frase que sempre admirei, frase essa do nosso vice-prefeito Pedro Stefanelli, que diz: não pergunte o que a cidade pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua cidade. O capitão Santoro não perguntou, ele respondeu e fez e faz por nossa cidade. Obrigado, capitão, pelo que o senhor faz, pelos mais carentes, pelas crianças, os mais velhos, enfim. Votuporanga deve muito a uma pessoa humilde, uma pessoa quietinha, mas que tem o seu dever cumprido em nossa cidade. Tenho certeza que esse título de nosso cidadão votuporanguense cabe muito e muito pelo que o senhor faz. Obrigado a todos os homenageados presentes nessa noite. E eu agradeço os companheiros que votaram favoravelmente para que pudesse ser votado essa insígnia de cidadão votuporanguense ao capitão Santoro. Muito obrigado. Convidamos então o capitão Constantino Santoro para que receba o título de cidadão votuporanguense das mãos do vereador José Nelson Chino Bolotari. Convidamos também o presidente desta casa, Mário Ferrari, para acompanhar o ato. Convidamos o capitão Constantino Santoro para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor Pedro Stefanelli Filho, digníssimo vice-prefeito da cidade de Votuporanga, excelentíssimo senhor Osmair Luiz Ferrari, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Votuporanga,
senhores vereadores, dignas autoridades, ilustres confrades e confreiras homenageados, senhoras e senhores. No início do ano de 1967, cheguei em Votuporanga, designado pelo Exército para assumir a delegacia do serviço militar. Feliz por ter a oportunidade de estar nesta cidade tão promissora, procurei logo integrar-me à comunidade, pensando em ser de alguma forma útil. Naquele mesmo ano, fui designado para embarcar um contingente de jovens para cidades distantes, a fim de prestarem o serviço militar. Observando a tristeza das mães que se despediam de seus filhos, decidi empenhar-me com o apoio do poder público municipal para que fosse criado na cidade o tiro de guerra, que evitaria o deslocamento dos jovens em idade militar, proporcionando o cumprimento do dever aqui mesmo, junto de seus familiares. O que conseguimos com a instalação do tiro de guerra no ano de 1978. No ano de 1970, fui convidado pelo então prefeito municipal, senhor Hernani de Matos Nabuco, a presidir na cidade o movimento brasileiro de alfabetização, sendo empossado naquele mesmo ano. Nessa função que considerava importante em virtude do bem que poderia fazer. Aproveito esta oportunidade para prestar a minha homenagem ao saudoso administrador, cuja memória está constantemente em nossa lembrança. Hernani de Matos Nabuco, grande administrador, grande prefeito do passado. Nessa atividade, recebi o apoio inestimável do professor Valdir Gonçalves de Lima, que atuou no recrutamento da seleção dos professores, cuidando ainda da parte pedagógica do ensino, ao qual igualmente homenageio a memória do ilustre mestre. Integrando equipes de assistência social e promoção humana, fundei no ano de 1978, juntamente com um grupo de companheiros idealistas, a Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tendo a honra de presidi-la até os dias de hoje. Os amigos atribuem-me mérito para receber o honroso título de cidadão votuporanguense. Agradeço o ilustre vereador Chino Bolotário pela iniciativa da indicação e a todos os senhores vereadores pela unanimidade da aprovação. Mas peço licença a todos para lembrar-me dos irmãos carentes que humildemente submetem-se à disciplina da fila para estenderem sua mão mirrada, a fim de receberem o prato de alimento para sustentar o corpo debilitado pela miséria em que vivem na condição subhumana. Lembro-me das crianças subnutridas e mal vestidas que igualmente se submetem à fila para receber o alimento do dia,
Lembro-me ainda das mães com as marcas do sofrimento no rosto, apresentando-se para receber o litro de leite e os pães para serem divididos com seus filhinhos. São esses irmãos, senhores vereadores e ilustres presentes, que com humildade pedem, dando-nos oportunidade de socorrê-los. São eles que verdadeiramente praticam a caridade, alertando-nos sobre nossos deveres de cristãos, para que não nos omitindo, não venhamos a ser traidores da confiança do Cristo. Permitam-me os nobres vereadores e os ilustres presentes que me honram nesta solenidade, que eu formule um apelo em favor desses irmãos que vivem praticamente ao abandono, para que a propalada fome zero deixe de ser apenas mais uma utopia da demagogia palaciana, para ser motivação para a nossa ação prática de cristãos conscientes para aliviar-lhes o sofrimento. Reitero agradecimentos aos nobres representantes do povo de Votuporanga, manifestando o meu orgulho por passar a ser, pela generosidade de vossas excelências, um cidadão votuporanguense, manifestando minha motivação renovada para continuar colaborando para o engrandecimento desta acolhedora e bela cidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Ao nosso general de Votuporanga, Capitão Jantorno. Este é um nome que já está aqui há muitos e muitos anos em Votuporanga e todos o conhecem, o quanto ele fez. E quando a gente vê essa vida dura do militarismo, que a gente pode dizer, é uma vida de cigano. Eu posso dizer que eu já cheguei a militar, eu fui militar durante 7 anos. E uma vez eu deparei com um amigo meu que ele perdeu um filho. Ele chegou e falou, eu não sei onde vou sepultar meu filho. Porque eu fiquei 2 anos em uma cidade, 2 anos em outra cidade, 2 anos na outra. O que eu fiz foi servir a pátria. Nem família sequer eu tive e eu não sei onde vou sepultar meu filho. Então, por aí a gente vê o quanto que é difícil a vida de um militar. E um militar existe uma cobrança, existe uma hierarquia, existe uma disciplina muito severa. E uma responsabilidade maior ainda. E a gente chega a deparar o quanto que é importante a nossa segurança. Não importa qual que seja, se é interna ou externa, mas é necessário, nós temos que ter sempre um sentinela avançado. Em terra, em ar ou mar, nós temos que ter alguém, sempre a vigilância, 24 horas por dia. Então, nosso general, nosso querido capitão, a cidade toda tem um respeito muito grande pela Vossa Excelência. Parabéns por tudo. E que Deus lhe dê também mais vida, que você continue servindo. Fazendo o que você sempre fez. Agindo sempre, sabedoria e inteligência, o coração na frente, é o que você sempre fez. E que o Rusa acompanhe os seus passos. É outro cigano, como eu disse a ele. Já passou por Curitiba, Bagé, Três Marias, não sei aonde. Agora, Votuporanga novamente. E indo agora para São José dos Campos. Mas existe uma coisa muito importante nessas passagens todas, que a gente sempre está aprendendo, viu, Rosa? E quando a gente vem ao mundo pelo milagre da vida, a gente não tem nada definido que vai fazer. Somente a Ele, o nosso soberano, nosso supremo Deus, sabe o nosso destino até quando a gente vai. Rosa, que você seja feliz em todos. E tenho certeza que um dia você retornará à casa. A nossa casa, Votuporanga, ela estará muito mais valorizada.
E encerrando a nossa cerimônia, convidamos a Sua Excelência, o senhor Osmair Luiz Ferrari, digníssimo presidente desta casa, para fazer uso da palavra, concluindo a programação desta noite. Logo após, ouviremos o hino de Votuporanga e o final da nossa cerimônia. Gostaria de cumprimentar o vice-prefeito Pedro Stefanelli, neste ato representando o prefeito Carlos Pinhatari, que se encontra em viagem a São Paulo. Cumprimentar também o Major Nelson, em nome de quem gostaria de estar cumprimentando as autoridades da mesa e aproveitando a oportunidade de cumprimentar pelos 174 anos da Polícia Militar na data de hoje, dia 15 de dezembro. Parabéns a todos os militares de Votuporanga, da região do estado de São Paulo. E os meus amigos vereadores, em nome do meu amigo Dr. Celso Parra e Adriana, cumprimentar senhoras e senhores, a imprensa, público aqui presente, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos, nesse momento, encerrando esta sessão solene, que marca o último evento deste ano legislativo. Ano este marcado para nós da Câmara Municipal como muito importante, porque participamos ativamente de todos os movimentos sociais, culturais, políticos, esportivo, entre outras atividades de nossa cidade. Sempre em perfeita harmonia com todos os poderes constituídos. A Câmara Municipal manteve suas portas abertas, colocando esta Casa Legislativa à disposição do povo. Nós, vereadores, debatemos relevantes assuntos em benefício de nossa comunidade e nos colocamos à disposição do nosso povo para continuar lutando por novas conquistas e realizações no ano de 2006. Em nome da Câmara Municipal, quero parabenizar os homenageados dessa noite, os novos cidadãos votuporanguenses, os policiais civis e militares, homenageados pelas entidades do comércio. Enfim, a Câmara finaliza esta sessão festiva, agradecendo à comunidade, às autoridades, à imprensa escrita, falada e televisiva, deixando um grande abraço a todos. Desejando também um Feliz Natal e que em 2006 seja um ano de grandes realizações. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. Convidamos a todos para que de pé cantarmos o hino de Votuporanga. Votuporanga, recanto florido, com verdes campos, jardins naturais, tua cidade moderna e risonha, tu és progresso, sempre a brilhar. Votuporanga, recanto florido, com verdes campos, jardins naturais, tua cidade moderna e risonha, tu és progresso,
Como é bonito ver a nossa infância cantando o hino de Votuporanga, enfeitou e brilhantou nossa cerimônia. Agradecemos às autoridades presentes, o público que nos prestigiou, o público que nos acompanha via internet, em tempo real, prefeito, vereadores, ex-prefeito, imprensa, e declaramos encerrada a presente sessão solene, desejando a todos um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo. Eu queria falar igual o senhor. Tá.